Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento. Que prazer voltar aqui, nesta igreja tão querida, e rever todos vocês. Obrigado mais uma vez, Pastor Paulo, muito obrigado pela sua recepção, por estar novamente nesta igreja tão abençoada. Deus abençoe os irmãos da internet também que nos acompanham. Eu quero essa manhã compartilhar com você um texto da palavra de Deus que está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 49. Abra comigo, por favor. Isaías 49, versículo 1 e 2. Somente esses dois versículos. Isaías 49. Bendito seja Deus. Isaías, capítulo 49, versículo 1 e versículo de número 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim as Escrituras. Deixa eu colocar meus lindos óculos. Diz assim a palavra de Deus: ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu. E me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Eu estou pregando nesta manhã para punhados de terra. Pastor, que loucura é essa? Estou pregando nesta manhã, vou repetir, para punhados de terra. E eu te explico. O texto inicia-se dizendo: ouvi-me, ilhas. O que é uma ilha? É um punhado de terra. Pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Diz as Escrituras no livro do Gênesis que Deus criou o céu, a terra, os animais, os répteis, os voláteis, os luminares, o sol, a lua, e a coroa da sua criação, a cereja do bolo de Deus, foi um punhado de terra. Aonde ele vai lá na terra, faz um boneco de barro, e dentro de suas narinas ele faz isso. Sopra o fôlego de vida dentro de um punhado de terra. Portanto, eu estou pregando aqui para punhados e punhados e punhados de terra, inclusive eu. Pastor, mas o que isso tem a ver? Se o texto diz, ouve-me, ilhas, ilha o que é? É um punhado de terra. Agora presta atenção no que eu vou falar aqui. Quando nós imaginamos o que é uma ilha, uma das coisas que vem linkar com o pensamento é: ilha é local de isolamento. Alguém pode dizer, pastor, eu estou como se fosse numa ilha existencial, estou isolado de tudo, mas engana-se quem pensa que ilha é local de isolamento, e eu vou te provar isso de uma forma simples e objetiva. A ilha, embora seja um punhado de terra, ela é cercada de água. Punhado de terra, cercado de água. Existe algo na teologia que chamamos de tipologia, não é? E quando nós tratamos sobre o Espírito Santo, ele aparece nas Escrituras em diversas figuras de linguagem. Por exemplo, uma pomba é uma tipologia do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, desceu ali uma pomba. O Espírito Santo também tem a figura de fogo. Desceram línguas como de fogo no dia de Pentecostes, Espírito Santo.
Mas para quem não sabe, o Espírito Santo também, ele é representado não apenas pela pomba e pelo fogo, mas também ele é representado pela água. Ora, se a ilha é um punhado de terra cercado por água, significa que você e eu somos punhados de terra cercados pela presença do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ilha não necessariamente é lugar de isolamento. Porque você pode estar vivendo um isolamento existencial, mas está cercado de água. Em outras palavras, o Espírito Santo não larga de você um minuto sequer. Você está cercado de água. Imagine se o Espírito Santo tivesse largado você nos momentos de pior angústia da sua vida. Um dos atributos do Espírito é consolar. Ele é o consolador. Imagine se o Espírito Santo não tivesse consolado você no momento do luto que você passou. Imagine se o Espírito Santo não tivesse consolado você no momento do desemprego que você passou. É por isso que o recurso do ímpio é dar um tiro na cabeça. E o recurso do crente é ir para o quarto, meter a boca no pó e falar: Espírito Santo, me consola, porque eu dependo de Ti. É por isso que, por pior que esteja a situação que você enfrente, saiba de uma coisa: você é punhado de terra, mas cercado por água. Você é pó, cercado pela presença divina do Espírito Santo de Deus. Mas o que é curioso é que o texto diz: ouvi-me, ilhas. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: ô punhadinho de terra que está aí sentado no banco, ouvi-me, preste atenção no que eu vou falar hoje aqui, porque é muito importante para você. Deus já está nos chamando a nossa atenção, dizendo: escuta! Pegando um gancho aqui na oração do pastor Paulo, não deixe o diabo roubar a sua atenção, porque o que Deus vai falar para você hoje aqui é importante. Ouvi-me, ilhas, escutai, povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre. Escute o que eu vou falar. Às vezes você acha que o teu marido te conhece. Às vezes você acha que o teu filho te conhece. Às vezes você acha que você mesmo se conhece. Mas a verdade, quem te conhece é aquele que te formou no ventre. E olha que interessante que Deus fala aqui nessa manhã. Fez menção do meu nome. Deus escolheu você no ventre, falou com você no ventre. Deus conhece tanto você que a Escritura diz que antes que a palavra chegue na tua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Porque Deus é o único que conhece os pensamentos do homem. É por isso que a Escritura diz que essa palavra é tão poderosa que ela é apta para discernir a intenção do coração. Aquilo que está dentro do teu coração, que você acha que você sabe, que você acha que você conhece, Deus conhece muito mais do que você. Mas, nessa manhã eu vim falar sobre um assunto muito interessante. Deus quer transformar você numa potência. Como assim, pastor? O mundo é cheio de potência. Potências militares, não é? Diversos tipos de potência, mas eu quero citar hoje 4 potências aqui, 4. Que se você pôr em prática a partir de hoje, grave esse dia. É fácil de gravar porque é o último dia do mês, dia 31. Grave 31 de julho. Se você pôr em prática essas 4 potências registradas no texto aqui hoje, eu quero profetizar que será um divisor de águas na tua vida. Pastor, e quais são essas potências? São potências que Deus quer usar através de você. E aonde estão essas potências? No texto. Eu tenho um defeito muito grande, pastor Paulo. Eu só prego Bíblia. Está no texto. Está no texto. Acompanhe comigo, por gentileza, o texto que nós lemos, para você entender quais são essas potências que Deus quer usar através de você a partir de hoje. Verso de número 2, diz assim: fez a minha boca como uma espada aguda. A primeira potência que você tem que usar para ser uma potência é a espada. Pastor, quer dizer que eu vou lá no ferreiro mandar ele construir uma espada? Não, a espada está aí na tua mão. Ó.
é a palavra de Deus. Pastor, me explica direitinho. Irmãos, eu falo uma coisa com muita tristeza. Nós temos um tesouro nas mãos e às vezes não fazemos uso desse tesouro. Existem países que o missionário tem que arrancar uma página da Bíblia, colocar dentro do bolso e levar para alguém, porque se ele for pego, ele corre risco de morte. Nós temos uma espada na mão, que pode abrir o nosso entendimento para nos tornar pessoas melhores, pais melhores, mães melhores, amigos melhores, obreiros melhores, funcionários melhores, e nós não fazemos uso dessa espada. Por isso que Deus está dizendo, o que eu vou falar aqui é importante. Então a primeira coisa, faça uso da espada, da palavra. E por quê, pastor? Vou dar um exemplo. Quando Golias foi derrotado por Davi jogou a pedra e acabou a luta? Não, ele foi lá, catou a espada de Golias e cortou a cabeça dele. Por que ele fez isso? Porque a pedra derruba, mas a espada liquida. Eu vou repetir. A pedra derruba e a espada liquida. O que é a pedra? A pedra angular é Jesus, ele derruba, mas a permanência na palavra é que liquida o inimigo da sua vida. Irmãos, imagine se Davi tivesse dado a pedrada e voltado para casa. E Golias ia levantar, ia pegar, ia arrumar aqui o capacete. Opa, deixa eu voltar para cima. Mas quando ele pega a espada, quando ele pega a palavra, ele corta o pescoço dizendo, nunca mais você vai aprontar contra mim, seu sem vergonha. O que Deus está dizendo para nós? É que a permanência na palavra é que vai nos dar força para suportar os dias de adversidade. E eu pergunto, por que nós temos tão pouco interesse às vezes de ler a palavra? Às vezes uma série na Netflix é mais importante que a palavra. Às vezes algo que prende a nossa atenção dentro de uma tela na internet é mais interessante que a palavra. E o que acontece? No dia da adversidade vem a fraqueza. Por quê? Porque não fez uso da primeira potência que Deus colocou em nossas mãos, a palavra. Irmãos, eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir. Uma vez eu estava passando por uma dificuldade na minha vida, e a minha sogra estava com câncer já, em estado terminal. Pensa num clima pesado, quem passou por isso sabe a dor que é. Clima em casa pesado, sogro triste, esposa triste, sabe? E eu entrei dentro do carro e de repente um amigo meu me ligou. Vocês conhecem esse amigo, pregou aqui, pastor Marcelo de Oliveira. Me ligou e falou, pastor Marcelo, tem uma palavra de Deus para você. Eu falei, pode falar, meu amigo. Ele falou, olha, lá no Salmo 57, verso 1, diz assim, Senhor, eu me acampo debaixo das tuas asas até que passem as calamidades. Aquilo foi um bálsamo para mim. Pastor Marcelo, onde você quer chegar? Eu quero chegar aqui, dizer para você que essa palavra é o que vai trazer alívio nos momentos de tribulação da sua vida. Eu sei que Deus usa as pessoas, eu sei que existem dons espirituais, dom de revelação, dom de curas, dom de sinais, mas o que vai trazer alívio para você, o que vai sustentar você na angústia, não é isso, é a palavra. Não é a irmã que revela o CPF que vai fazer um milagre na tua vida, não, é a palavra, porque dom é dom, palavra é palavra, dom é dado por Deus, palavra é a espada do Espírito que faz você ser uma pessoa melhor. Então nós temos que ter paixão pela palavra, paixão. E essa manhã Deus está nos aconselhando aqui. Eu sei que a vida de vocês é muito corrida, eu sei que vocês às vezes não têm tempo nem para comer um lanche, mas quando tiver, use a espada, pegue a palavra, viva a palavra, viva pelo poder da palavra. Irmãos, eu me lembro, eu tenho uma memória razoavelmente boa, eu devo ter pregado aqui umas 10 vezes mais ou menos. E eu me lembro uma vez de uma mensagem que eu preguei aqui, não sei se você vai lembrar, que eu falei sobre o texto muito conhecido, talvez o texto mais pregado da Bíblia, sobre a mulher de fluxo de sangue. Alguém lembra dessa palavra, né?
E eu disse que ela tocou na orla de Jesus, naquela orla, aquelas franjas, né, que o texto chama de orla, mas é franja no Antigo Testamento. Está lá em Deuteronômio 22:12. Franjas porás nas 4 bordas da tua manta com que te cobrires. Aquela manta, aquela franja que ela tocou, era um tzitzit, que era um lenço, um chale judaico, né? Se você for na Conde, você vai encontrar lá aquele talit, e tem o tzitzit, que é aquelas franjas que tem 5 nós, né? Um embaixo do outro. Quando ela toca naqueles nós, naquela franja, ela foi curada. E aqueles nós representam os 5 primeiros livros da Bíblia. Por quê? Porque são 5 nós: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Ou seja, ela tomou posse da cura, ela foi curada porque ela tocou na palavra de Deus. O que Deus está querendo te dizer? É que tudo que você precisa para ser alguém equilibrado, está na palavra. Tudo que você precisa para criar os teus filhos em obediência, está na palavra. Tudo que você precisa para ser santo, está na palavra. Tudo que você precisa para ser salvo, está na palavra. Tudo que você precisa para ser cheio do Espírito Santo, está na palavra. Então você pega essa espada, faça uso dessa espada, porque essa palavra é poderosa e eficaz na sua vida. Primeira coisa que Deus quer desenvolver em você: espada. Faça uso da palavra. Segunda potência que Deus quer usar através de você, diz o texto, acompanhe comigo: fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu. Qual é a segunda potência, pastor? Vou falar de 4. Sombra. Pastor, mas desde quando sombra presta para alguma coisa? Sombra presta para alguma coisa, pastor? Ó, aqui tem luz aqui, tem sombra aqui. O que Deus está dizendo? Faz um teste, não agora porque você está no culto, mas quando você estiver no sol. Faz um teste. Qual o teste, pastor? Tenta fugir da sombra. Tenta. Se você conseguir, eu te faço um pix. Pastor, mas o que você quer dizer com isso? O que tem a ver sombra, potência, fugir de sombra? É Deus dizendo para você: meu filho, da mesma forma que você tenta fugir da sombra e não consegue, é a minha presença do teu lado, você não consegue sair. Sombra fala de proteção e refrigério. Aqueles que usam a espada, que se deleitam na palavra, têm de Deus proteção e refrigério em tempos de angústia. Olha que palavra profética, irmão. Só quem está captando o que Deus está dizendo. Olha o que Deus está dizendo para você: se você fazer uso da minha espada, uso da minha palavra, conhecer-me através da palavra, eu tenho para você um tempo de refrigério sobre as suas lutas, um tempo de proteção sobre a sua vida, e assim como a sombra não te larga, eu, o Senhor, não te abandonarei. Você pode aplaudir Jesus por essa bendita palavra, irmão? Oh, bendito Deus. Então, a partir de hoje, por isso que eu disse para você, se você captar essa mensagem, vai ser um divisor de águas para você. A partir de hoje eu vou te dar uma dica. Toda vez que você, espero que você não tenha mais, se tiver algum dia de fraqueza, onde você possa ter a síndrome da hiena de novo. Qual é a síndrome da hiena? Ó vida, ó céu, ninguém me ama, ninguém me quer. Não é? Quando der aquela vontade de entrar no quarto, se esconder debaixo da cama, lembra disso. Tem sombra. Deus está comigo. A presença de Deus é o motivo principal de você ainda estar de pé. É que tem gente que acha que está de pé por causa da intelectualidade dele. Não, eu sou um cara muito intelectual. Tem gente que acha que está de pé por causa do diploma acadêmico dele. Não, eu sou um cara ultra capacitado e se eu não for na empresa, a empresa não anda. Tem gente que acha que está de pé porque ora muito. Eu oro muito, eu sou um cara mega blaster, santo, querubim ungido, serafim do fogo.
Tem gente que acha que está de pé porque é muito bonito. Eu sou muito lindo, eu está louco. Elvis Presley perto de mim é fichinha. Você está de pé porque tem uma sombra que não te larga, porque tem um Deus que não te larga, porque tem uma palavra que diz: não te abandonarei jamais. Faça um check-up da sua vida, irmão, e veja quantos livramentos Deus já te deu. Faça um check-up aí. Faça um check-up. É por isso que a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. O que é isso? Sombra, proteção. É Deus dizendo: eu não largo você. Lá no Antigo Testamento, o tabernáculo de Deus, o lugar onde Deus manifestava a glória, ele tinha algumas peculiaridades. Eu vou te explicar. O tabernáculo tinha 3 lugares específicos. O sacerdote entrava. No primeiro lugar era o pátio externo. Nesse pátio externo tinha 2 mobílias. Primeiro, o altar de bronze, que fala sobre sacrifício. Ou seja, você dá o primeiro passo para Jesus é no altar. O altar fala da cruz. Não adianta você querer ter sombra na tua vida se não passar pela cruz, porque é Jesus que protege você. É a cruz do Calvário que faz sombra sobre você. O primeiro passo é o altar. Segunda mobília era a bacia de bronze. O sacerdote fazia o sacrifício, mas ele tinha que lavar as mãos e os pés para entrar na outra parte do tabernáculo. A bacia de bronze fala de purificação. Significa que você tem que passar pelo altar, tem que passar pela cruz, mas a tua vida tem que ser uma vida de purificação. Terceiro, ele entrava então para um lugar chamado Santíssimo Lugar. 3 mobílias. Primeiro, mesa dos pães da proposição, os pães que o sacerdote comia. Fala de palavra. Eu passo pelo altar, pela conversão, passo pela bacia de bronze, purificação, mas depois tenho que comer a palavra, a espada, a palavra, o poder da palavra. Segunda mobília, altar de incenso. Eu como a palavra e vou para o altar de incenso, que fala de oração. Para eu ser um cristão equilibrado, eu passo pelo altar, pela cruz, passo pela purificação, como a palavra e vou orar. Olha só como é um processo. Terceira mobília, candelabro, que fazia o ambiente ficar brilhando. Ou seja, quem passa pela cruz, quem se purifica, quem come a palavra e quem ora, ele brilha. Deus vai fazer você brilhar nesta manhã para a glória de Deus. E por último, no último ambiente, Santo dos Santos, Arca da Aliança. A arca era feita de madeira de acácia, a madeira mais desprezada da época. Escute o que eu vou falar. Nenhum marceneiro gosta de trabalhar com madeira de acácia, porque ela é dura. Representa o quê? A dureza do coração do homem. Pastor, mas se a arca representa uma madeira dura, a dureza do pecado, por que Jesus representa a arca se ele não tem pecado? Simples, porque ele se fez pecado por nós. Segundo, a arca da aliança era madeira de acácia, mas era revestida de ouro. Representa o quê? Jesus era terreno, mas também era divino. A divindade de Jesus representada pelo ouro. Agora, uma coisa, pastor, onde você quer chegar com tudo isso? O que isso tem a ver com a sombra? Me explica esse negócio. Veja só. O tabernáculo era móvel. A nuvem saía, Moisés desmontava o tabernáculo e ia montar onde a nuvem andava. Ok? Ora, se a arca representa Jesus, ok? Porque é de madeira, revestida de ouro. Jesus terreno e Jesus divino. Dentro da arca tinha o pote de maná, que é a palavra. As tábuas da lei, a palavra. E a vara de Arão que floresceu, o poder do Espírito. Se representa Jesus, e o tabernáculo era móvel, e a arca ficava dentro do tabernáculo, significa que Jesus
se move dentro do tabernáculo. O tabernáculo hoje quem somos? Somos nós. Ou seja, se a arca é dentro do tabernáculo, significa que Jesus tem que habitar dentro de nós. A grande questão é, se você tem a sombra de Deus te guiando, e Jesus é a arca, está dentro de você, aonde você vai, Jesus te acompanha. Isso é uma coisa boa, mas também é um perigo. Por quê, pastor? Você está levando Jesus para onde? Peraí, pastor, um dia eu conheci o Evangelho, um dia eu passei pelo altar de bronze, eu entreguei minha vida para Jesus, eu me purifiquei, eu entrei dentro do outro ambiente, eu comi o pão da palavra, eu orei, eu brilhei, eu conheci Jesus, mas agora eu estou levando Jesus para onde? Deus está dizendo, aonde você for, eu estou junto. Portanto, glorifique, mas também tenha cuidado para onde você me leva. Quem está entendendo, diga amém. Primeira potência, palavra. Segunda potência, sombra. Terceira, acompanhe o texto comigo, por gentileza. Fez a minha boca como uma espada aguda, palavra. Com a sombra da sua mão me cobriu, sombra, proteção, presença de Deus. E me pôs como uma flecha limpa. Terceira coisa, terceira potência que Deus vai usar você poderosamente. Vai te usar como uma flecha. Só que tem um porém, pastor Paulo. Agora o chicote estrala. Se eu falar assim, você vai ser uma flecha na mão de Deus. O glória vai ser, aleluia, maravilha. Porque flecha fala o quê? De alvo. Puxa vida, Deus vai me dar graça para acertar o alvo? Vai. Você tem alvo na vida? Você tem? Quem tem alvo na vida, diga amém. Você vai acertar. Só 2 entenderam. Você vai acertar. Só que tem um porém. A flecha tem que estar limpa. É aí que mora o perigo. Eu vou te explicar. Pastor, por quê? Por que Deus enfatizou aqui no texto que a flecha tem que estar limpa? É porque flecha suja erra o alvo. Vou te explicar com a maior clareza possível. O que é flecha suja? Quando o arqueiro vai pegar uma flecha, ele confere. Opa, deixa eu ver se está tudo ok. Porque se ela estiver suja com barro, por exemplo, qualquer peso a mais na flecha faz ela errar o alvo, ela perde a aerodinâmica. Pastor, eu tenho um alvo para casar. Vou casar com essa moça, o alvo está lá. Eu sou flecha de Jesus. Tudo bem, seu namoro está em santidade? Ou está com a mãozinha boba, não sei aonde? Que isso, pastor Marcelo? Opa! O alvo está lá. Deus está aqui dizendo, meu filho, vou te abençoar, mas deixa essa flecha limpa, porque flecha suja, ela pesa e erra o alvo. Daqui a pouco você está longe de Jesus, está longe da igreja, está contaminado, está longe da palavra de Deus, está longe do evangelho, não tem força nem para levantar da cadeira. E eu pergunto, será que esse é o desejo de Deus para nós? Não! O maior propósito do evangelho é fazer com que nós sejamos o mais parecido com Jesus possível. Esse é o propósito do evangelho. O propósito do evangelho não é você ser um pregador eloquente, não é você ser um músico espetacular, embora isso é bom, tem que ser mesmo, tem que estudar mesmo. O propósito do evangelho é fazer você ser tão parecido com Jesus, de modo que você tenha uma vida exemplar, de modo que você não erre o alvo. Não há planos de Deus que caem por terra, não existe isso. Entretanto, todavia, a nossa flecha tem que estar limpa. Pastor, mas tem gente que usa essa muleta, né? Mas eu não faço mal para ninguém. Isso não é questão de religiosidade, isso é questão de caráter, de vergonha na cara. Você não faz mal para ninguém? Não faz mais que a tua obrigação. É, pastor Paulo? Mas eu não roubo ninguém. Não faz mais que a tua obrigação. Porque se roubar vai preso.
Ó, pastor, mas eu não sou grosseiro com ninguém. Não faz mais que a tua obrigação. Falta de educação é feio. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: é propósito de mudança de caráter. A flecha tem que estar limpa. E quando eu digo isso, eu digo no geral. Mente limpa, coração limpo, atitude limpa, limpeza nas suas finanças, limpeza, tudo que você for fazer. Até porque a gente até tenta passar uma mariquei no pecadinho, né? Dá uma, não é? Tenta fazer lá um esquema tático. Só que o texto diz que Deus conhece você desde a entranha. Quando você foi fecundado no óvulo da tua mãe, Deus já sabia o teu nome, Deus já sabia a sua profissão, Deus sabe com quem você vai casar, Deus sabe o nome dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, o dia que você vai descer a sepultura. Todos os dias da sua vida estão cravados nas palmas da mão do eterno Deus de Israel. O que faz a gente perder o propósito, perder a bênção de Deus na vida? O que é, pastor? O texto diz claramente: é a flecha está suja. Então hoje é a oportunidade que nós temos, inclusive eu, porque acontece o seguinte, né, pastor Paulo? A gente prega e a palavra vai cortando a gente aqui por dentro, né? E para não ser um hipócrita de púlpito, a palavra está cortando aqui, eu me esmiuçando por dentro e dizendo: ó, olha essa falha aqui, olha esse pecado aqui, olha esse erro aqui, vai limpando essa flecha aqui, vai tirando essa aresta aqui, porque senão você vai perder o alvo, Marcelo. Deus falando comigo aqui. Quem está pregando para vocês hoje não é alguém que é ultra mega blaster santo, é alguém que é tão pecador quanto vocês, tão dependente da graça de Deus quanto vocês, tão cheio de imperfeições, de fraquezas, de tentações como vocês. Aliás, deixa eu abrir uma aspas aqui na mensagem. No dia que você conhecer alguém, algum pregador, alguma missionária, alguém que vive arrotando santidade, desconfie. Desconfie. Porque a cruz de Cristo, ela nivela todo mundo no mesmo nível. Eu não sou de forma alguma maior que você, o pastor Paulo não é, o pastor Diego não é. Por quê? Porque nós somos um corpo, mas nós temos um cabeça que é maior, que é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu digo e repito: a igreja, ela é mencionada nas escrituras como um corpo. Por que Deus fez isso, será, hein? Por que Deus não colocou outra ilustração e Deus usou a igreja como um corpo? Porque o corpo tem membros. E os membros dependem um dos outros. O coração depende do rim, o rim depende do pâncreas, o pâncreas depende do fígado, o fígado, um depende do outro. É por isso que Deus fez essa ilustração na Bíblia, para dizer: ó, baixa a bolinha de vocês, porque aqui ninguém é melhor que vocês, só eu sou o cabeça, só eu sou o Senhor, só eu sou adorado, só eu sou exaltado, só eu sou o dono da honra, da glória, do poder e do louvor, e vocês dependem uns dos outros. É por isso que o Evangelho, ele vai contra a soberba. Totalmente contra a soberba. Por quê, pastor? Porque no dia que eu empinar o meu nariz e achar que eu sou melhor que você, por algum motivo, pela minha condição financeira, pelo meu diploma acadêmico, por alguma coisa que eu acho que eu sou a última bolacha do pacote, Deus vai lá e passa a rasteira em mim e diz o seguinte: ó, eu abato o soberbo, mas dou graça aos humildes. Irmãos, quer me deixar? Eu sou um cara extremamente calmo. Minha mãe até fala: sua calma até irrita. Calmo, graças a Deus por isso. Isso é um dom. Pastor, quer dizer que nada te deixa irritado? Me deixa. O que deixa irritado, pastor? Crente popstar. Olha, eu só prego na tua igreja se a oferta fosse R$5.000 e me buscar de carro executivo no aeroporto, tá, querido? Oi, miserável. Pastor, tem isso? Meu filho, eu viajo o Brasil todo, sei o que eu estou falando. Vou citar nomes aqui, que senão você vai pegar o seu notebook e vai. Se eu citar nomes aqui, você vai tirar sua inscrição no canal, tá? Do camarada, então deixa para lá. O que Deus está falando para nós aqui? Espada, palavra, sombra, proteção. E para alcançar o alvo, flecha limpa. Quem entendeu, diga amém. Amém. Muito bem.
Quarta potência. Hoje eu não vou pregar até meio-dia não, tá? Hoje o tiro vai ser na culatra. Fez a minha boca como uma espada aguda, palavra, com a sombra da sua mão me cobriu, proteção, Deus não te larga. Me pôs como uma flecha limpa, a flecha para acertar o alvo tem que estar limpa, vida reta diante de Deus. E quarto, e me pôs e me escondeu na sua aljava. O que é isso, pastor? Aljava é os depósitos aonde ficam as flechas. Pastor, o que isso tem a ver? Eu entendi que eu tenho que fazer uso da palavra para ser uma potência. Eu entendi que Deus é a minha sombra, não me larga. Se eu tentar fugir da sombra eu não consigo, é a presença de Deus na minha vida. Eu entendi que para mim acertar o alvo na minha vida espiritual, profissional, financeira, a minha flecha tem que estar limpa, a minha vida tem que estar diante do altar de Deus. Mas e a aljava? A aljava é o local onde o arqueiro coloca as suas flechas, ou seja, você está guardado em Deus. Você está guardado em Deus. Quando eu disse para você fazer uma reflexão sobre os livramentos que Deus já te deu, livramentos de morte, por exemplo, eu já tive vários. Eu me recordo que uma vez, eu não era convertido ainda, não era crente ainda. E a gente foi fazer um samba num sítio. Fui lá fazer um samba num sítio. E fui lá, e estamos lá com a rapaziada, fazendo aquela batucada e tal. E eu me recordo que à noite nós íamos embora, estávamos em 2 Kombis e mais uns carros. Eu estava na Kombi da frente, vinham os carros atrás e por último a Kombi onde estavam os nossos instrumentos ali para fazer o samba. E aí eu fui. Um dos carros quebrou numa pista de terra, ali em Mariporã, ali naquela região ali, e não tinha luz elétrica, era bem num sítio bem fechado mesmo. Então todo mundo, para os carros, todo mundo parou os carros. E eu falei para meu amigo, vamos descer e vamos andando até a última perua para ver se quebrou alguns instrumentos, né? Porque estrada de terra, né? Vai que quebrou ali meus instrumentos ali e tal. E aí a gente foi. Quando eu estou andando no meio da estrada de terra, lá no alto do Mariporã, no meio do mato, sem luz, sem nada, eu ouvi cachorros saindo do mato para morder a gente. E eu falei, não vou deixar esse cachorro me morder, eu vou entrar, vou entrar nesse meio. Eu vi um monte de mato na minha frente, falei, vou entrar aqui no meio, o cachorro não me pega. Quando eu entrei no mato, quando eu abri aquela mata para entrar, para fugir dos cães, era um precipício. Quando eu pisei, eu saí rolando. Sabe quando você vai para Santos, você está dirigindo aqui, você vê aquelas montanhas para baixo? Mais ou menos aquilo ali que eu pisei. Muito mais alto que isso aqui, eu saí rolando. Eu senti os galhos das árvores quebrar nas minhas costas. Não era crente. E descendo, rolando. Plá, 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 plá. Falei, morri. Quando chegou lá embaixo, bati a cabeça. Puf. Nessa batida de cabeça, eu fiquei desacordado mais ou menos uns 5 segundos. Nesses segundos que eu fiquei desacordado, eu vi um túnel, uma luz toda branca assim. E lá no final do túnel, eu vi uma criatura toda de branco assim, fazendo assim, com a mão assim. E brilhava, e eu olhava aquilo ali, daqui a pouco aquela visão sumiu, eu acordei, passei a mão na minha cabeça, tem uma marca até hoje depois. Quem quiser ver, me procure após o culto, porque fica fácil por causa da careca, né? Está aqui a marca até hoje. E eu me lembro que eu estava com uma camisa muito linda aquele dia, uma camisa maravilhosa, a camisa do São Paulo Futebol Clube. E eu peguei, pastor Paulo, fui subindo, catando no galho das árvores, fui subindo as árvores, chegou lá em cima o pessoal, rapaz, onde você estava? Falei, não, eu caí ali embaixo. Quando eu passei a mão assim na cabeça, toda ensanguentada, coloquei no farol do carro, porque não tinha luz, cheio de sangue. E aí eu percebi que eu bati a minha cabeça, lá no fundo, em cacos de vidro. Escute o que eu vou falar, Deus falando com alguém aqui. Cacos de vidro, pastor Paulo. E o meu irmão já começou a chorar e tal. Eu falei, não, fica calmo, pessoal. Não, vamos te levar para o hospital de Mariporã. Eu falei, não, leva na cachoeirinha aqui, ó. Que isso, leva ele na cachoeirinha. Vovô para que morava aqui, leva aqui. Me trouxeram. Chegou no pronto-socorro, a enfermeira vai ter que raspar a tua cabeça. Se fosse hoje, nem ligava, mas na época eu tinha cabelo, né? Fiquei triste. Falei, não, pode raspar. Irmãos, cada raspada era um corte. Sabe o que ela fez? Ela pegou uma pinça, eu me recordo até hoje. E de dentro dos cortes, ela puxava cacos de vidro que entrou dentro da minha cabeça, assim.
batia a cabeça numa garrafa de Coca-Cola, de Guaraná, entrou assim, ó, caco de vidro. Ela puxava. E aí veio o livramento. Rapaz, o que foi? Se pega uma veia aí, você ia ter sequelas irreversíveis. Entrou um monte de garrafa na minha cabeça e Deus não deixou eu falecer e nem ficar com sequela. Pastor, mas por que isso? Porque o texto diz que é desde as entranhas da minha mãe é que Deus me conhece. O que Deus está dizendo para você? Está usando o meu testemunho para dar uma refrescada na tua memória, para você olhar para trás e falar: meu Deus, quantos livramentos Deus já me deu. Por que eu ainda estou de pé? Porque Ele conhece você desde o ventre, porque Ele colocou a espada na sua vida, e porque Ele é a sombra à tua direita, e porque você é uma flecha poderosa na mão dEle. Por isso, aplauda ao Senhor. Por isso, eu citei aqui apenas um dos livramentos que Deus já me deu. Se eu contar aqui, o culto, eu vou marcar um dia com o pastor Paulo. Eu falei: pastor Paulo, eu vou marcar um culto só para contar livramento. Olha o que o texto diz: me colocou na sua aljava. A aljava é onde o arqueiro deposita as flechas. Ou seja, se você é flecha de Deus, você está guardado na aljava, na proteção de Deus. Só que tem um porém. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Qual é a boa notícia, pastor? Aonde fica a aljava de um arqueiro? Nas costas. Pastor, o que isso tem a ver? É Deus dizendo para você: o que vier contra você, você está guardado nas minhas costas. Em outras palavras, para chegar em você, primeiro tem que enfrentar o arqueiro. Para chegar em você, tem que enfrentar o Senhor dos Exércitos. E eu não conheço nenhuma batalha que esse Deus perdeu na vida. Então, se você está guardado debaixo da graça de Deus, do favor de Deus, da proteção de Deus, tenha certeza, é Deus dizendo para você: se o inimigo bater contra você, eu estou na frente e falo para ele assim: vai encarar? Vai encarar? Por que você ora pelo teu filho, por exemplo, que está afastado, talvez, e Deus está guardando ele lá? Por causa da fidelidade da tua oração, porque você é uma flecha nas mãos de Deus. Agora, para encerrar minha palavra, eu vou até fechar minha Bíblia, porque eu não quero cansar vocês. Primeiro, você é uma ilha, entretanto, cercada de água. Você é pecador, sim, eu também. Você é falho, sim, eu também. Você tem limitações, sim, eu também. Mas cercado pela presença do Espírito de Deus. Segundo, o que vai sustentar você no dia da angústia é a espada. O que vai te dar autoridade para repreender o mal é se debruçar sobre a espada, é ler a palavra, é comer a palavra, é se debruçar sobre a palavra, é entender a palavra. Até porque o Deus que está falando com você hoje só pode ser revelado através da palavra. Terceiro, a sombra de Deus está dizendo que vai dar um tempo de refrigério para você, de paz para você, de graça para você. E da mesma forma que você tenta fugir da sombra e não consegue, Deus não abandona você em nenhum momento da sua vida. Terceiro, você é uma flecha de Deus. Deus tem alvo para você na tua vida espiritual, profissional, familiar. Deus tem alvos lindos para você, mas por gentileza, mantenha a sua flecha limpa, para ela não perder a aerodinâmica e para não se desviar do propósito que Deus tem para você. Quarto, Deus vai guardar você na aljava dele. O guerreiro está na frente, o Senhor está na frente. Deus é o seu escudo, a tua proteção, e vai guardar você até o último dia da sua vida. E para encerrar minha palavra, eu vou dizer algo para você interessante, para você entender e tirar de uma vez por todas alguns porquês da sua vida. E eu te explico. Já aconteceu com você, ou talvez está acontecendo, não precisa nem levantar a mão, nem me responder, porque eu não quero constranger ninguém aqui, mas responda para você mesmo aí,
no teu coração. Já aconteceu momentos da sua vida, ou talvez você esteja passando por isso, eu espero que não, mas já aconteceu momentos da sua vida de você falar assim, mas está dando tudo errado. Puxa vida, mas eu sirvo a Deus e está dando errado. Senhor, eu estou agindo com integridade em determinado coisa da minha vida, mas parece que as coisas estão andando para trás. Quem nunca se deparou com uma situação dessa? Você está fazendo tudo dentro do propósito de Deus e parece que as coisas estão andando para trás. Quem nunca, né? Quem nunca? Pastor Paulo? Eu tenho uma notícia para te dar, que se você pegar essa chave aqui, você vai voltar para casa falando, meu Deus, era o que eu precisava ouvir hoje. Para você que está achando que tudo está indo para trás, eu tenho uma boa notícia para te dar. O guerreiro, quando vai pegar uma flecha, ele faz isso. Ele vai na aljava. Opa, escolhi essa aqui. E antes da flecha ir para o alvo, antes da flecha ir para a vitória, antes da flecha ir para o triunfo, para você que está achando que tudo está andando para trás, o arqueiro faz isso primeiro com a flecha. Primeiro ela vai para trás, para ganhar impulso para ir para frente. Eu vou profetizar de manhã hoje. Pastor, parece que está tudo andando para trás. Não é não, é o impulso que Deus está dando para a sua vitória. Pastor, parece que tudo está indo para trás. Não é não, é o arqueiro colocando mais força na tua vitória. É o arqueiro colocando mais graça sobre a tua vida. Recebe essa palavra profética nessa manhã em nome de Jesus. Rabachore megandere hasuri mihasya. Oramandere baganchocobidaço. Oh Jesus, Deus está dizendo, meu filho, não está indo para trás coisa nenhuma. É o impulso do triunfo, é o impulso da vitória. É para ganhar mais força, é para essa flecha alcançar de uma vez só, de uma pancada só, para você ver a minha glória, a minha mão na tua vida. Oh Jesus, Deus trouxe essa palavra aqui para alegrar o teu coração e dizer, meu filho, quando as coisas derem sinais que estão indo para trás, sabe qual vai ser a tua ótica hoje? Glória a Deus. Quando tudo der sinais que está dando errado, que está andando para trás, sabe o que você vai sair daqui dizendo hoje? Amém. Por quê? É Deus dando impulso para o meu milagre, é Deus dando impulso para o meu triunfo. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez por essa palavra?